Hoje se completam 35 anos do fim da censura no Brasil. Em 3 de agosto de 1988, os constituintes colocavam na Constituição a proibição da censura e da tortura, práticas correntes durante a ditadura civil-militar que governou o país entre 1964 e 85. Ao longo do tempo, o debate público migrou para o ambiente digital e hoje é comum ver publicações nas redes com argumentos que atacam a censura e defendem a liberdade de expressão, muitas vezes em nome de discursos de ódio ou informações falsas. Sobre isso eu conversei com o professor de Direito Constitucional da Faculdade de São Francisco da USP, Elival Ramos. A censura, ela deve, tecnicamente, ser definida como uma atividade de polícia administrativa da liberdade de expressão do pensamento. Ou seja, é uma atividade do poder público, basicamente do poder executivo, que tenta prevenir que a liberdade de expressão do pensamento, quer dizer, o uso dessa liberdade, possa produzir danos a terceiros, né, crimes, enfim, qualquer tipo de lesão a terceiros. Esse regime preventivo, o problema dele no plano da democracia é que implica num juízo de valor prévio, né, sobre aquilo que está sendo dito. E há sempre uma discricionariedade muito grande nas manifestações de pensamento, né, nos diversos setores, artístico, científico, religioso, sempre há elementos, né, que podem ser controvertidos. Então, o melhor regime que as democracias consolidadas adotam é o regime chamado repressivo. Ou seja, todos têm ampla liberdade de dizer o que querem, mas respondem pelos abusos a posteriori. Então, não há um controle prévio do que está sendo dito. É importante frisar sempre que a censura é uma atividade administrativa do Poder Executivo. Não tem nada a ver com algumas situações em que o Judiciário, por exemplo, através de mecanismos próprios do Judiciário, atendendo a um pedido de alguém, de algum interessado, eventualmente evita que um livro circule, que uma publicação qualquer seja feita. A gente tem já isso como um valor constitucional, foi incluído, né, na nossa Carta Magna em 88, mas hoje em dia, por exemplo, quando o discurso de ódio começa a ser propagado pelas redes sociais, se usa a liberdade de expressão em defesa desse discurso de ódio. Isso é possível? A questão das mídias sociais causou um profundo impacto, né, no plano da liberdade de expressão do pensamento. Em tese, a Constituição é um documento, eu diria assim, que de uso prolongado, quer dizer, ela existe para durar muito tempo, então ela não se atém a determinados instrumentos da liberdade de expressão do pensamento que vão mudando de acordo com a tecnologia, né? Quer dizer, nós começamos num período em que, basicamente, no século XIX, a liberdade de expressão do pensamento no debate público era feita por meio da mídia escrita, através da imprensa, de jornais, basicamente. Depois passamos para o rádio, período do apogeu do rádio, já no início do século passado. Depois veio, na metade do século passado para diante, a televisão, né? E agora o debate público se desloca para a internet e as mídias sociais. Com a diferença de que, nesse momento atual, os protagonistas somos todos nós. Quer dizer, anteriormente havia, basicamente, um segmento qualificado da sociedade que predominava, né, no debate público. Eram os especialistas, os intelectuais, os literatos, etc. Hoje é o público em geral. Então, isso, de um lado, pode causar mais problemas no plano de ofensa a direitos de terceiros, de divulgação, como é dito normalmente, as chamadas fake news, quer dizer, informações que são absolutamente falsas, não correspondem à realidade, mas que são divulgadas, etc. Como tratar isso? Quer dizer, hoje é uma discussão que está no mundo todo, né? A mim, pessoalmente, é um assunto em discussão. Eu entendo que o melhor regime para as democracias continua sendo o de que todos podem se manifestar livremente, tal, respondem pelos abusos em situações que caracterizem crime ou algum outro tipo de ilícito, civil, eleitoral, etc. É um grande desafio para a democracia moderna, como lidar com as mídias sociais, que tem um impacto profundo, e nós temos que resistir a esse canto da sereia, essa tentação de limitar isso de uma forma oblíqua, né? Porque, na verdade, responsabilizando as empresas responsáveis, chamadas Big Techs, nós quase que convidamos essas empresas a realizar uma censura. E é uma censura, nesse caso, privada,
porque não é o poder público, e é feita de uma maneira escamoteada, porque simplesmente eu bloqueio, como essas mídias são, na verdade, frutos de um contrato privado, nós estamos falando de algo privado, é um instrumento gerido por empresas privadas de uso privado. Agora, uma vez publicado, uma vez constatado o estrago, né, o Poder Judiciário provocado pode acionar as Big Techs e aí elas seriam obrigadas, então, a interferir nesse conteúdo. Esse é o caminho correto, porque perante o Judiciário, tudo isso é feito com contraditório, com publicidade, com discussão de argumentos, né? Enquanto que a atividade censória, propriamente dita, feita pelo Executivo, ela não tem nada disso. É uma atividade administrativa, não depende de provocação, é de ofício, e não tem a mesma publicidade, o contraditório não existe. Então, é um regime muito mais adequado para a democracia, o regime da responsabilização a posteriori, notadamente pelo Judiciário.